Meus amados irmãos, paz do Senhor, bem-vindos ao nosso devocional. Já estamos para lá do meio da semana, estamos em contagem decrescente para regressarmos aos cultos e é preciso que nós estejamos com a nossa cabeça arejada e por isso gostaria de pedir que nós orássemos pela vida mental das pessoas. Fazendo aquele retrospecto na leitura, vamos para Lucas capítulo 5 e lembrando que o nosso tema geral é os tempos finais do ministério de Jesus na Galileia e o tema de hoje em concreto é um espírito tolerante. Vamos ler Lucas capítulo 9, versos 49 e 50, que diz assim: Respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Até aqui a palavra do Senhor. Amados irmãos, conquanto nos seja complicado e até mesmo difícil reconstruir o contexto histórico deste episódio tão breve, que só o lemos em 2 versículos, é muito provável que Lucas tenha feito esta enunciação aplicando estas palavras a um grupo de crentes, mas que não andavam com Jesus Cristo. Em nome dele, diz que essas pessoas desempenhavam um serviço, ainda que não fizesse parte daquele círculo mais íntimo dos 12 apóstolos. Não estar em determinado grupo, e aqui fica logo a primeira lição que devemos retirar deste texto, não estarmos em determinado grupo original, porque no fundo os 12 era o grupo original, quero lembrar que depois houve os 70, não é? E por aí afora. E provavelmente não fazer as mesmas coisas de maneira igual pode não querer dizer que estamos à margem do verdadeiro discípulo do Senhor. Desde que, e é preciso frisar e sublinhar o que eu vou dizer, desde que no essencial seja tudo igual, ou seja, o ensino, porque isto é a nossa matriz. Agora, a forma como nós apresentamos pode ser ligeiramente diferente, pode ter alguma nuance. Um olhar redutor sempre foi prejudicial, e agora volto a frisar mais uma vez, não falo da doutrina. A doutrina é inalterável, mas falo de ajustamentos, de atitudes, sob pena de ficarmos presos em algum castelo, em alguma caixa, quem sabe até mesmo em casa. Parece em tudo isto que o juízo feito pelos discípulos em relação a este anônimo, que a Bíblia não diz o seu nome, é muito mais do que, na minha opinião, muito mais um autoelogio. Senhor, ele não nos segue ou não te segue conosco e nós lhe proibimos. Quase que mais do que uma crítica ao oposto, é um autoelogio. Nós é que estamos a fazer bem. Nós é que somos os certos e ele está errado. E, portanto, os discípulos estavam a valorizar-se mais ao criticar o dito discípulo anônimo. É um grave prejuízo nós ficarmos cheios de nós mesmos, desprezarmos os outros na forma de agir, quando ela não é igual à original. Há muitas maneiras de fazer o trabalho do Senhor sem pôr em causa a doutrina do Senhor e sem comprometer a sua vontade e até mesmo sem comprometer o nosso regresso à igreja. Jesus expõe a necessidade de um espírito tolerante, quem sabe mesmo menos elitista, porque no fundo os discípulos estavam-se a colocar num certo elitismo, para com todos os que se esforçam, ou seja, sermos tolerantes para com todos aqueles que se esforçam em servir e em proporcionar um melhor, sobretudo agora nestes tempos que se avizinham e que é preciso nós termos um espírito tolerante e compreensivo para com aqueles que procuram fazer o melhor por nós. Este texto não está em contradição com Lucas 11:23. O que é que diz lá, irmão? Diz lá, foi Jesus que disse também estas palavras: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. No primeiro caso, porque não há aqui contradição entre as palavras do Senhor Jesus, no primeiro caso, que foi aquele que nós lemos e que estamos a estudar, Jesus exprime a atitude adequada e tolerante
para com os que estão de fora, ou seja, não fazem parte do círculo original, mas estão a fazer o trabalho de Deus. No segundo caso, ele está a desafiar os fariseus, que começaram a pôr em causa os seus milagres e a dizer mesmo que ele tinha um espírito demoníaco. E Jesus, no segundo caso, está a desafiar que aqueles que de alguma forma demonstram alguma fé ou alguma intenção de segui-lo, devem fazê-lo em completa obediência. Por isso diz, quem não é comigo é contra mim. Pode manifestar uma aparente vontade de fazer as coisas, uma aparente fé, mas se não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta e espalha. Foi isso que Jesus quis dizer. Temos que tolerar a forma e temos que tolerar modelos que sejam diferentes do nosso, reconhecendo o mais importante, o conteúdo transformador da realidade. Porquê? Porque diz que ele expulsava demónios, mas não anda connosco e por isso nós lhe proibirmos. Mas ele não estava fazendo a obra de Deus? Estava com certeza. Não faltarão modalidades de desconfinamento, já agora, nos países, nas igrejas, sendo certo que Deus tem o melhor para ti e para mim, através dos seus servos que Ele escolheu, e que nós possamos ser reconhecidos. Que Deus abençoe a todos.